Olá, meus amigos do YouTube, que bom estar com vocês aqui mais uma vez para mais um vídeo especial, extraordinário, porque nós estamos aqui na Semana Santa e essa semana para nós tem sido uma semana marcante, porque fazemos memória ali da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus. E eu achei por bem gravar esse especial, porque eu quero trazer aqui um resumo, um estudo das últimas 7 frases que Jesus falou na cruz. Alguém já disse em algum lugar que as últimas palavras de uma pessoa são as mais importantes, né? Quando uma pessoa está prestes a deixar essa vida, o que ela fala na hora da morte? O que ela fala nos últimos minutos ou segundos da sua vida, né? Ali existem grandes tesouros. E Jesus na cruz, ele disse 7 frases. Eu quero estudar com vocês essas 7 frases e eu tenho certeza que elas vão te abençoar e vão abrir o seu entendimento, os horizontes, para que você receba coisas boas de Deus nessa Semana Santa. Inclusive, você pode compartilhar com alguém. Olha, você pode compartilhar essa mensagem com alguém. Tem alguém que será despertado, tocado e abençoado por Deus com esta mensagem. E no final, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Bom, antes de falar aqui das 7 frases que o Senhor Jesus falou na cruz, deixa eu pedir para que você que já nos acompanha, já nos segue, além de curtir, subscrever, ativar as notificações, você pode abençoar alguém divulgando o nosso canal. Aí no rodapé vai aparecer também o nosso contato de WhatsApp, se você quer entrar em contato conosco para qualquer coisa, inclusive dar a sua opinião, inclusive você contar um testemunho talvez de algum dos conteúdos que você assistiu e foi abençoado, você pode fazer isso acionando o nosso WhatsApp aí. Eu tenho certeza que nós vamos interagir juntos, vamos crescer juntos, porque este é o objetivo aqui do canal do Reverendo Machado. Bom, vamos falar dessas últimas 7 frases que Jesus falou na cruz? Antes de nós falarmos da primeira frase, é preciso trazer um contexto histórico aqui para você entender. Segundo os estudiosos, quando alguém era crucificado, né, a morte acontecia porque a pessoa ficava ali durante muito tempo com os braços estendidos e o peso do corpo ia fazendo com que a pessoa ficasse com dificuldade de respirar. Então, alguém que estava na cruz, alguém que estava sendo crucificado, tinha muita dificuldade para falar. Como alguém que está, por exemplo, hospitalizado, entubado, num estado de saúde, né, bem difícil, também tem dificuldade de falar, assim a pessoa que estava sendo crucificada não tinha facilidade para expressar, uma vez que a posição, o peso do corpo, né, e no caso de Jesus ainda um agravante, porque no caso de Jesus ele estava não amarrado, como a grande maioria das pessoas que eram crucificadas. Jesus foi mesmo cravado, foi pregado, né, ali na cruz. Então a dor era tremenda. E antes da crucificação, Jesus havia passado por uma grande sessão de humilhação e de açoites. Ele estava com o seu corpo todo ferido, o seu corpo todo sangrando. Então a dor era tremenda. E ainda ali na cruz, diante daquele espetáculo público, ele ainda expressou 7 frases muito marcantes. Está preparado? Papel, caneta na mão, bloco de anotações, aí no seu bloco de notas, vamos à primeira frase, a primeira frase que o Senhor Jesus falou ali na cruz. Lembrando que para você entender essas 7 frases, você precisa ler, né, procurar nos 4 evangelhos. Elas não estão em ordem cronológica em apenas um dos evangelhos. Você tem que buscar ali em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Nos 4 evangelhos, né, nós sabemos que existem 4 evangelhos, cada autor com a sua ótica e inspirado pelo Espírito Santo, escreveu da sua maneira, da sua forma, para um povo destinado, para um destino específico. Então, quando olhamos para
os 4 evangelhos, nós entendemos estas últimas 7 frases. E vamos aqui, na ordem cronológica, entender essas últimas 7 frases. Primeira frase está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, no seu versículo 34, que diz assim, versículo 34, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira frase foi sobre perdão. Se você ler o versículo 33, que é o versículo anterior, Jesus tinha acabado de ser pregado, cravado, tem tradução que diz cravado. Colocaram um prego ali, pregaram suas mãos no madeiro. E quando eles acabam de bater ali, os soldados, com aquela, pregando suas mãos na cruz, Jesus fala a primeira frase, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha, diante da dor, diante do sofrimento, ele libera perdão. Se Jesus é o nosso modelo, se Jesus é o nosso exemplo, se Jesus é o nosso mestre, e nós, como discípulos, fazemos igual ao nosso mestre, não importa o que acontecer com você, lembre-se, libere perdão. Essa foi a primeira frase do Senhor Jesus na cruz. Apontou? Vamos para a segunda? Segunda frase está em Lucas 23, 43. Em Lucas 23, 43, Jesus está crucificado ao lado de 2 condenados. Eram 2 ladrões, 2 salteadores, que estavam também recebendo ali a sua condenação, sua pena de serem crucificados. Um deles, olhando para Jesus com dificuldade na cruz, disse, Ei, se você é o Filho de Deus, desce daí rápido. Pede para Deus te tirar daí, faz alguma coisa por você e por nós também. E ele insultava Jesus. Ao que do outro lado, o outro ladrão, olhando, também com dificuldade, disse, fique quieto, cala-te, porque eu e você estamos aqui porque fizemos algo que justifica. Ele não, ele é inocente. E aí ele, olhando para Jesus, que estava na cruz do meio, disse, Senhor, quando entrares no paraíso, quando entrares no teu reino, se lembre de mim. Olha o ladrão arrependido ali na cruz, quebrantado. E aí Jesus vai e fala a segunda frase. Versículo 43 diz assim, ao que Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A segunda frase de Jesus é uma promessa para uma pessoa quebrantada e arrependida. A Bíblia nos diz que o Senhor olha para os quebrantados de coração. Então, na segunda frase de Jesus, nós entendemos que nunca é tarde para se arrepender, que nunca é tarde para buscar uma mudança e que nunca é tarde para recomeçar. Você que está comigo agora, talvez você diga, pastor, eu já errei tanto, eu já fiz tanta coisa errada. Jesus está liberando sobre você um tempo de restauração, um tempo de começo. Ali na cruz, eram os últimos minutos de vida, talvez, daquele ladrão. Teve tempo. Olha, a vida, a esperança, o jogo não acabou. Você se deparou com esse vídeo agora? Ele está falando com você. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi a promessa. Quando você visita uma pessoa no seu leito de morte, lembre-se sempre disso. Sempre há esperança. Sempre há esperança. Há vida, há fôlego, há esperança. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa foi a segunda frase de Jesus. Apontou? Vamos para a terceira? Terceira frase de Jesus, agora nós vamos mudar de evangelho. Nós vamos para o Evangelho de João, no seu capítulo de número 19, que também conta ali a história da crucificação. E essa terceira frase é muito importante. É muito importante porque
Algumas pessoas, interpretando mal a Bíblia, até acreditam que Jesus ele foi um pouco duro com Maria em algumas passagens da Bíblia. Lembra quando Jesus, lá no primeiro milagre, em João 2, quando a Maria, a mãe de Jesus, chega para ele e diz: filho, acabou o vinho. E ele olha e diz: mulher, não chegou a minha hora. E alguém diz: mas Jesus, ele era um pouco, né, muito seco, talvez ele tratava a mãe de uma maneira que não era legal. Isso não é verdade. Ali foi o momento que ele estava dizendo: ainda não é a hora do milagre, mas no entanto ele fez o milagre. Em João capítulo 2, em outras passagens da Bíblia, quando a mãe de Jesus vai ter com ele, alguém diz: sua mãe está lá fora, e ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então alguns dizem assim: Jesus ele não levava a família tão a sério. E isso não é verdade, porque na terceira frase de Jesus ele mostra o cuidado com a família. Jesus estava ali cumprindo a sua missão, morrendo pela humanidade, e quando ele olha lá da cruz, pendurado, ele vê a Maria. Ele vê a Maria chorando, sua mãe. A Maria devia ter menos de 50 anos na altura, porque ela teve Jesus aos 16 ou 17 anos. Então ele olha para Maria e ele libera a terceira frase. Vamos comigo? Vamos em João capítulo 19, vamos para o versículo 26, que diz assim, ó, verso 26, diz assim: vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, esse discípulo amado é o próprio João, que era o discípulo mais jovem de Jesus, disse: mulher, eis aí o seu filho. Aí no 27 diz assim: depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E o versículo termina dizendo: dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Olha o que aconteceu. Jesus olha, vê Maria e diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Ele estava dizendo: cuide desse menino. E olhou para o discípulo, que era o mais jovem, o João, que também estava ali com o coração triste de ver Jesus na cruz, e disse: discípulo, João, eis aí tua mãe, cuide dela. Daquele momento em diante, diz o texto, João recebeu Maria em casa. E a Bíblia não diz, mas a tradição diz que a partir dali Maria passa a viver com João. Se você tiver a oportunidade de ir na Turquia visitar as 7 igrejas, lá tem uma das igrejas onde João foi um dos pastores dessa igreja em Éfeso. E a tradição diz que Maria morou lá com ele enquanto ele foi pastor lá. Até tem lá uma casa, é claro que não deve ser aquela casa, mas enfim, a tradição diz que lá tem a casa onde Maria morou, porque João recebeu-a como mãe e Maria recebeu João como filho, ou seja, Jesus na cruz liberou um cuidado da família. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o incrédulo. Você tem buscado bastante a Deus? Sim. Então lembra do princípio: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. E Jesus aqui, cumprindo as Escrituras, nos últimos minutos de vida, ele não deixa de honrar sua mãe. Mãe, cuida desse menino. Menino, discípulo, cuida da mãe. Aleluia! Eu fico impressionado com isso. Você sente o amor de Jesus, o cuidado dele, agoniando ali, mas tendo cuidado de deixar tudo no seu lugar. Aleluia! Deixar tudo no seu lugar. Vamos para a quarta frase? A quarta frase está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 15, versículo 34. Essa passagem é interessante porque o Salmo 22 é chamado de um salmo messiânico, um salmo que anunciava o que aconteceria com Jesus, né? Muitos anos, mais de 500 anos antes de Jesus nascer. E aqui em Marcos capítulo 15, verso de número 34, Jesus cita os Salmos 22, escrito por Davi, séculos antes de Jesus vir ao mundo. Ali na cruz, ele fala a quarta frase, que é em hebraico, que diz: e às 3 horas da tarde clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani,
que traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Corre, vai lá em Salmos 22, veja o primeiro versículo do Salmos 22, onde Davi, séculos antes de Jesus nascer, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E agora, Jesus na cruz cita esse salmo, que é um salmo messiânico, onde ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava afastado de Jesus, ele estava afastado de Deus, melhor dizendo, sentindo a ausência do Pai, ali no sofrimento, e ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Vamos para a quinta? João 19, 28. João 19, 28. Essa aqui parece que não tem muito a ver, porque você diz, por que essa frase tem a ver conosco? 19, 28 diz assim, uma frase curtinha. Diz assim: depois vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Por que para se cumprir a Escritura ele disse, a quinta frase, tenho sede? Porque Jesus era homem. Na época da igreja primitiva surgiu até alguns conceitos de que Jesus suportou a cruz porque ele era Deus, ele não sentia dor no corpo. E como ele não sentia dor no corpo, ele podia suportar qualquer coisa. Isso não é verdade, isso era uma heresia. Jesus era 100% homem. A Bíblia diz que ele se despiu da sua glória, se fez carne, ele teve sede, teve fome, teve sono, teve dor, ele teve sentimentos, tudo que eu e você passamos, ele passou. A Bíblia diz em Hebreus que ele foi provado em tudo. Então, ele diz: tenho sede. Tenho sede. Ele era 100%, ele não suportava mais a dor, o corpo queimando. Segundo os médicos, ele devia estar com muita febre, pela perda de sangue, pela falta de oxigênio, dificuldade de respirar, seu corpo queimava de febre. Ele estava seco por dentro, ele disse: tenho sede. Essa foi a quinta frase de Jesus. Não se esqueça, enquanto eu estou falando isso, Deus está trabalhando no seu coração, porque tudo isso foi por amor. Sexta frase, João ainda, capítulo 19, versículo 30. Essa aqui é forte, porque quando ele disse isso, olha o que aconteceu. Vamos lá, 19, 30, diz assim, 19, 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. A Bíblia diz que o véu do templo que separava o lugar onde as pessoas entravam e o lugar onde só o sumo sacerdote entrava, aquele véu que separava foi rasgado de alto a baixo, como Deus rasgando, como Deus abrindo o caminho. Está consumado. É como se ele batesse o martelo dizendo: terminou. Está consumado. Essa foi a sexta frase de Jesus. Ei, quando ele disse está consumado, Satanás perdeu. Satanás, que teve entrada no mundo, pegou a chave lá com o pecado de Adão, agora ele perdeu a batalha. A Bíblia diz que ele levou o cativo o cativeiro, subiu aos céus, deu dons aos homens. Romanos 8, 31. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Morte, vida, fome, tribulação, perseguição, presente, passado, anjo, demônio, nada. Por quê? Bateu. Está consumado. Está terminado. É quando o juiz diz assim: esse processo está arquivado. Acabou. Não tem recurso mais. É o fim. Está consumado. Aleluia. Você pode dar um glória a Jesus aí? Essa foi a sexta frase de Jesus. E para terminar, vamos para a sétima. A sétima está em Lucas 23. Lucas 23. E essa aqui eu vou terminar ela deixando uma orientação para você em tudo que você fizer. Em Lucas 23, versículo de número 46, é a última frase de Jesus na cruz.
E ali terminou, porque diz assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A última frase de Jesus foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que eu estou dizendo para você aqui? Jesus terminou a missão com uma breve oração. Que tal você aprender isso? E tudo que você fizer, você terminar com uma oração? Lembra de Jó? Jó, quando ele achou que ia morrer porque ele perdeu os filhos, caiu a casa, roubaram o gado, de repente ele ficou doente, o que ele falou? Ele podia ter terminado blasfemando, ele terminou dizendo assim: Deus me deu, Deus tomou. Ele terminou orando: bendito seja o nome do Senhor. Claro que a vida dele não terminou ali, porque ali iniciou-se um processo e Deus lhe deu em dobro tudo que ele tinha perdido. Mas aqui Jesus mostra esse princípio. Pessoas de Deus terminam tudo com uma oração. Que tal você aprender isso e colocar isso em prática? E assim nós fechamos aqui, ó, a 7ª frase de Jesus. E para terminar, nessa Semana Santa, posso orar por você? Vamos terminar com uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa Semana Santa, onde eu tenho a oportunidade de compartilhar com todos os meus irmãos e amigos essa mensagem. Que onde quer que essa mensagem chegue, que chegue também uma bênção do Senhor. Que possamos refletir sobre as últimas palavras de Jesus na cruz e que possamos terminar do jeito certo, agradecendo ao Senhor com uma oração. Eu abençoo essa casa e que nessa Semana Santa, que de fato Jesus brilhe, resplandeça e abençoe a vida dessa pessoa, toda a sua casa, toda a sua família. Eu te agradeço em nome de Jesus. E se você foi abençoado, coloca aí embaixo. Amém. Não se esqueça, compartilha com alguém esse vídeo, que Deus abençoe, até a próxima oportunidade e que você tenha uma ótima Semana Santa, uma ótima Páscoa, em o nome de Jesus. Deus te abençoe.